Então a proposta do estudo de hoje é estudarmos, avaliarmos a parábola do bom samaritano. Nós vamos avaliar a parábola do bom samaritano parágrafo a parágrafo para extrairmos os simbolismos, para extrairmos o sentido espírita e psicológico transpessoal, ou seja, algo além da matéria. Então, nos primeiros slides, nós vamos ler a parábola e depois nós vamos estudá-la pouco a pouco. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse, para tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: que é o que está escrito na lei? Como lês tu? E ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças, e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: um homem baixava de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto, ou semi-morto, conforme algumas traduções. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho o sacerdote, e quando viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar, e vendo, passou também de lado. Mas um samaritano que ia a seu caminho chegou perto dele, e quando viu, se moveu de compaixão, e chegando-se lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura. E levou-o a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro. Ele disse: tem-me cuidado dele, e quanto os gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o outro: aquele que usou com a tal de misericórdia. Então disse Jesus: pois vai e faze tu o mesmo. Então, meus amigos, esta é a parábola do bom samaritano. Entenderam? Se não entenderam, nós vamos agora esmiuçá-la parágrafo a parágrafo. Vocês têm ideia de quantos temas estão dentro desta parábola? Wilson, quantos temas você acha que estão nesta parábola? Mais de 10 ou menos de 10? Mais de 10. Mais de 10. Quem acha que é mais de 20, levanta a mão. Menos de 30? Até 50? Vamos fechar em quantos? 50 mil dólares. Vamos fechar em quantos? Quem dá mais, quem dá menos? Muito bem. Então esta é a parábola do bom samaritano, né? E o samaritano acolhendo a criatura que foi roubada pelos ladrões. O Dr. Arlínio de Cerqueira Filho, neste livro Parábolas Terapêuticas, volume 2, ele fez um levantamento e nos deixou neste livro estas informações. Há nesta parábola 60 temas, desde amor, de ascensão, de autoconhecimento, de carência, caridade espiritual, material, compaixão, culpa, Deus, ego, egoísmo, humildade, orgulho e etc, etc, etc. São 60 temas que estão contidos nesta parábola. De maneira que, se nós fôssemos estudar cada tema desta parábola, estudar essa parábola em cada tema, nós passaríamos mais de um ano
estudando esta parábola. Então, nós estamos começando a entender, a compreender um pouco mais as parábolas de Jesus. Né? Quem sabe, daqui a mais 1000 anos, daqui a 2000 anos, a gente entenda até melhor. Ok? Doutora Miriam, volume 2. Qual é o contexto histórico antes de Jesus pronunciar esta parábola? O contexto histórico era que, quando houve a divisão das tribos, os samaritanos se apartaram dos judeus. Então havia uma intriga entre samaritanos e os próprios judeus por causa desta divisão. Nós vamos ver o que Allan Kardec nos deixou também em um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos ver agora, parágrafo a parágrafo. E eis que se levantou um doutor da lei, ele disse para tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Um doutor da lei, subentende-se que ele estudava 5, 10, 15, 20, 40 anos, 50 anos, ele ficava estudando a lei, sim ou não? Sim. Então, ele sabia o que era necessário para entrar na posse da vida eterna. Sabia ou não sabia? Sabia. Mas ele estava o quê? Querendo tentar Jesus. Ok? O que queria dizer o doutor da lei com a expressão entrar na posse da vida eterna? Ele estava tentando, não é? O doutor da lei diz, Joana de Ângeles, espírito guia do médium Divaldo Pereira Franco. O doutor da lei que buscou Jesus era o representante por excelência da sombra coletiva existente. Ele sentia que o mestre, homem de bem, o Messias esperado, era aquele com quem dialogava. No entanto, a sua sombra individual, invejosa e ciumenta, desejava acolhê-lo numa armadilha, bem ao gosto da inferioridade dos pigmeus morais, das crianças psicológicas, embora adultas, se negam ao amadurecimento da responsabilidade, da autoanálise e da autoconsciência. Então, ele sabia que Jesus era o mestre, mas ele mesmo assim queria tentar. Ok? Muito bem. A sua foi a pergunta que apresentam os impostores, porque sabendo da resposta desejam conferi-la, com a que eles podem dar àqueles que lhes despertam o ciúme inconfesso e a inveja mesquinha. Está no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Então, ele sabia a resposta, mas ele queria o quê? Confrontar. Ele queria uma discussão, ele queria discutir com Jesus. E aí, como é que foi? Como é que Jesus se comportou? Olha, se nós formos ao Levítico, capítulo 19, versículo 17, ele era o doutor da lei. Então, ele sabia isso. Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Capítulo 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E eu sou o seu Senhor. Ele sabia disso? Sabia ou não sabia? Sabia. Então os doutores da lei eram as pessoas, os sábios, né? Estavam acostumados à hipocrisia, eles estavam acostumados a ter as coisas e não a ser como nós precisamos ser. Deixar de ter para sermos, porque afinal de contas, tudo o que nós temos, nós deixamos, e tudo que nós somos, nós levamos. E os doutores da lei estavam acostumados em parecer, não a ser. Disse então Jesus: que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Então ele foi perguntar para Jesus, e Jesus devolveu a pergunta para ele. O que eu preciso fazer para entrar na posse da vida eterna, mestre?
E aí Jesus, percebendo que ele queria discutir e não aprender, devolveu, que é o que está escrito na lei. Como lês tu? Aí ele que queria testar estava sendo testado, né? Entrou pelo cano, na gíria popular, né? Agora veja, o que uma leitura fundamentalista pode levar a criatura? Ele era um fundamentalista. Quando nós observamos no Evangelho, não julgueis que vim trazer a paz na terra, mas vim trazer, não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos serão os seus mesmos domésticos. Ou seja, nós não podemos levar isso na sua literalidade, precisamos extrair o que Jesus queria dizer. A espada que Jesus estava trazendo é a espada que vai o que? Cortar os nossos vínculos com o egoísmo, com o orgulho, com a cupidez, com a avareza, e etc, etc. Quando nós conhecemos Jesus, né, ou nós amamos Jesus, ou nós odiamos Jesus. Então é isso que ele está dizendo. Uma pessoa que conhece o meu Evangelho, que quer seguir o caminho do bem, o caminho da paz, da concórdia, vai encontrar dificuldades mesmo dentro do seu próprio lar, mesmo com os seus próprios familiares. Então nós temos que ter cuidado com essa leitura fundamentalista. E o doutor da lei, ele era fundamentalista. E essa leitura fundamentalista levou o quê? Levou o homem às cruzadas, onde milhares e milhares de pessoas morreram. Né? Inclusive também levou à Inquisição e etc. Vamos lá, continuando. Ele respondendo disse. Aí o doutor da lei, que estava querendo testar Jesus, se viu testado. E aí ele teve que responder, não tinha outra alternativa. Ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças, e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faz isso e viverás. Está ótimo, perfeito, perfeito. Você perguntou, eu devolvi a pergunta para você, você respondeu, está ótimo, está ótimo. E o doutor da lei ficou contente com isso? Não ficou contente, quis. Porque o próximo para o doutor da lei era uma coisa. O próximo para o judeu, ele era o próprio judeu, o hebreu, não é? Mas o próximo, existia uma leitura no Velho Testamento que 95% das pessoas que liam o que estava no Levítico, o próximo é aquele que está próximo de mim, é da minha raça, do meu credo, da minha religião. Existia 5% das pessoas que entendiam que o próximo é toda a humanidade. Então, quando o doutor da lei respondeu tudo isso, Jesus falou: está ótimo, perfeito, faz isso e viverás. Mas ele não ficou contente. Ele continuou a discussão. Aí o Haroldo fala assim: o que significa para os hebreus, né, daquela época, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força? Então ele fala assim: amar de todo o coração, que o coração é a sede da inteligência, ou seja, dar unidade ao coração, porque muitas vezes o nosso coração é um coração que está repartido. Metade ama, a outra metade tem ódio, uma metade quer dividir, a outra metade quer, né, quer guardar só para si próprio, egoísta. Então amar a Deus de todo o coração é buscar a unidade do coração. De toda a sua alma, é preciso demonstrar o amor a Deus com gestos concretos. Então eles demonstravam o amor a Deus com rituais, com gestos concretos. Faziam coisas ritualísticas. De todas as tuas forças, o Haroldo fala, eram entendidos com todos os bens que você tem, colocar tudo que você tem a serviço do bem. E com todo o entendimento, né? Entender tudo isso. Fez sentido? Muito bem. E aí ele não ficou quieto. Podia ter ficado quieto, né? Sabe aquele ditado, boca calada não entra mosquito, boca fechada não entra mosquito? Não ficou quieto. Então ele continuou, mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Porque o próximo para ele era o próximo, era o doutor da lei, era o sacerdote, eram os escribas, os levitas, etc. Não era outra pessoa. E aí
escolhe o samaritano? Nós vamos encontrar em Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, isso daqui, ó. Os samaritanos, após a cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída numerosas vezes, ela foi sob o domínio romano sede administrativa da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusto em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma versão profunda datando da época da separação perpetuou-se entre os dois povos que se esquivavam a todas as formas de relações recíprocas. Os samaritanos, para tornarem a cisão mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo próprio. Eles tinham um templo próprio. Um templo próprio. E adotaram certas reformas. Admitiam somente o Pentateuco, que contém a lei de Moisés, rejeitavam todos os livros que haviam sido posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo eram desprezados. Eles eram os protestantes da época. Então, quando o doutor da lei pergunta a Jesus, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus foi escolher justamente quem? Né, para ajudar aquele que estava caído. O samaritano. Um homem baixava ou descia de Jerusalém a Jericó. Então, ó, um homem baixava ou descia, conforme as traduções. Jerusalém, o símbolo do sagrado. Jericó, uma cidade também de comércio, mas abaixo de Jerusalém, distante geograficamente. Então, Jerusalém, o símbolo do sagrado, e Jericó, o símbolo da materialidade. Então, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quem era este homem? Poderia ser qualquer pessoa, poderia ser o Luciano, poderia ser o Wilson, poderia ser o levita, um sacerdote, um homem. Ele não definiu na parábola, um homem, pode ser qualquer um de nós, certo? Olha lá, Jerusalém 2.000 metros acima do mar, Jericó 250 metros abaixo do nível do mar. Então o homem descia de Jerusalém para Jericó. Ou seja, no sentido espiritual, o que estava acontecendo com esse homem? Ele estava se afastando do sagrado, das leis de Deus. Então vamos perceber isso. Jerusalém simboliza o sagrado. Olha aqui o templo de Jerusalém. Aqui é uma grade, né? As pessoas ficam aqui em frente à grade. Então veja que maquete bastante legal lá em Jerusalém. Então essa era a cidade de Jerusalém na época de Jesus. E o templo aqui. Nós também vamos encontrar no Velho Testamento, né, nessas brigas que tiveram entre os samaritanos, entre os judeus, etc. Vamos encontrar aqui, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda de seu primogênito afundará, e com a perda de seu filho mais novo lhe colocará as portas. Ou seja, o Jericó simboliza aí o maldito, né, o predomínio da inferioridade. Significado profundo, transpessoal, consciencial, diz o doutor Alírio, de descer de Jerusalém para Jericó é o afastamento do sagrado. Vocês já tinham percebido isso anteriormente ou não? Já tinham meditado sobre isso quando a gente vê essa parábola? Já tinham visto essa parábola? Olha lá. Então ele escolhe um nível mais elevado de consciência. Ir para Jerusalém ou descer para Jericó. O que chamamos egóico, em vez de um nível mais elevado, chamamos consciencial. Descer significa ir em direção ao desamor, ao egoísmo, ao egocentrismo. Ok? Até aqui? Está fazendo sentido?
mãos dos ladrões. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, se afastando do sagrado, se afastando das leis de Deus, indo em direção ao egoísmo, ao egocentrismo, à ignorância, e caiu nas mãos dos ladrões. Quando nós estamos caminhando para o egoísmo, para a maldade, para a ignorância, nós estamos o quê? Nos afastando de Deus, estamos dando oportunidades para que os ladrões nos roubem, para que os ladrões nos façam mal, certo? Mas no sentido espiritual, transpessoal, há ladrões além da matéria. Quais são esses ladrões que nós vamos ver? Quem são esses ladrões? Eram dois? Eram mais? Nós não sabemos. Ladrões. Do ponto de vista espiritual profundo, são os próprios sentimentos egóicos, negativos, que a pessoa mantém ao descer. Desamor, orgulho, egoísmo, egocentrismo, indiferença, crueldade. Opta-se descer através do livre-arbítrio, como subir ou descer. Então, além dos ladrões materiais, nós temos o quê? Esses ladrões espirituais, podemos assim dizer, internos, que drenam a nossa energia. Certo? Questão 843. O homem tem o livre-arbítrio nos seus atos? Sim, pois se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Descer na parábola significa não cumprir as leis de Deus. E onde está escrita a lei de Deus? A nossa consciência, conforme a questão 621. E caiu nas mãos dos ladrões, que logo despojaram do que levava, e depois de terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando meio morto, semi-morto. Qual o significado profundo de cair no poder dos ladrões, dos salteadores? Ficar despojado de tudo, coberto de ferimentos e semi-morto. Ou seja, aqui nós estamos vendo aqui um hidrante, está aqui, desperdício de água, certo? Ou seja, quando nós estamos dando vazão aos sentimentos egóicos, ao egoísmo, nós estamos o quê? Desperdiçando a nossa energia. Não é? Vamos nos conectar o quê? Com os espíritos inferiores. E eles vão nos perturbar. Certo? Ou seja, é um desperdício de tempo. Ok? 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supõe, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Então, quando nós optamos descer ao invés de subir, é óbvio que nós podemos ser cercados pelos ladrões, no sentido material. É óbvio que nós esses ladrões internos, né, vão drenar a nossa energia. Então, os ladrões que drenam a nossa energia, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a crueldade, farão com que nós nos conectemos com esses espíritos também desse mesmo teor, que vão nos perturbar e vão nos levar para caminhos tortuosos e difíceis. Ok? Certo, Wilson? A causa são os salteadores internos. Né? Sermos influenciados por maus espíritos é efeito. Certo aqui ou não? A causa são os salteadores, os ladrões internos. Muito bem. Quem desce procura ambiente com ladrões de todos os tipos, encarnados e desencarnados. Sim ou não? Não tem um camarada aqui, ó, bebendo? Então ele não bebe sozinho. A pessoa que é um alcoólatra, um desencarnar, vai virar... vai se libertar do vício? Isso com relação ao cigarro, à bebida, ao sexo, às drogas. Estamos falando de todas as paixões. Então, ao desencarnar, camarada
mostra de estar próximo. No caso, um camarada que está bebendo. Então, quando desce, procura ambientes com ladrões de todos os tipos. Está entendendo o sentido? Está entendendo aqui? Está fazendo sentido o sentido psicológico da parábola? Quem busca o bem procura ambientes que possam combinar com esse desejo. E aqui a foto, nós estamos hoje buscando o bem. Com certeza nós estamos aqui hoje sendo ajudados. Correto? O mais importante não são os ladrões internos, mas os ladrões externos, mas os ladrões internos. Jesus usa o termo semi-morto para simbolizar a morte psicológica, convidando quem está morto a reviver. Então, ele está semi-morto. Então, a pessoa que caiu na mão dos bandidos, dos ladrões, está o quê? Semi-morto. É a morte psicológica, a morte interna. E Jesus já utilizou isso também em outras parábolas. Lembram quando ele utilizou a palavra semi-morto? Na parábola do filho pródigo. Quando o pai falou para o irmão mais velho que havia ficado e disse: alegre-se porque seu irmão estava morto e reviveu, ou seja, morto no sentido psicológico. E outras passagens mais. Então nós vemos aqui, quantos semi-mortos nós temos espalhados aí pelo nosso país. E vão acordar, a maioria, não todos, claro, a gente não pode generalizar, tem muitos políticos que são bons políticos, mas temos muitas coisas a melhorar, muito espaço para melhorar. A maioria dentre os que estavam descendo de Jerusalém para Jericó vive debochando da sociedade, não é? E nem sempre chegarão na atual existência ao momento consciencial de colher o que plantaram, Vão levar dinheiro para as ilhas paradisíacas e vão ter que levar vidas e vidas, nem múltiplas vidas vão gastar tanto dinheiro que vão embora. Então, infelizmente, são pessoas que estão descendo e, obviamente, colherão o fruto do seu livre-arbítrio. Em que momento esse político que está descendo vai necessariamente entrar em contato com a realidade? Com a desencarnação. Às vezes rápido, às vezes um pouco mais demorado, mas vai entrar em contato. 258. No estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Isso consiste no seu livre-arbítrio. Então o camarada plantou a discórdia, plantou a corrupção, foi corruptor, foi corrupto, estava descendo. Uma hora ele se conscientiza disso, nem que seja no mundo espiritual, e ele escolhe o gênero de provas para retornar e expiar tudo aquilo que ele fez de mal para a sociedade. Aconteceu, pois, voltando à parábola, que passando pelo mesmo caminho, um sacerdote descendo, e quando viu, passou de largo. O sacerdote deveria descer ou deveria subir? Mas Jesus mostrou, o sacerdote estava descendo. E qual foi o comportamento do sacerdote? Ele ajudou ou não? Não ajudou. Mas deveria, conforme a sua condição religiosa, ele deveria ajudar. Deveria subir, ele deveria ajudar. Mas Jesus passou de lá. Sacerdote era o máximo em termos de poder em Israel. Sim ou não? O sacerdote deveria subir ou descer? Deveria subir. O nível de consciência do sacerdote era inferior ao do caído. Primeiro, vamos ver em números. Por que talvez ele não tenha tocado? Jesus conhecia a lei. Então, olha, a gente pode fazer esse estudo. Aquele que tocar em alguma pessoa morta se tornará impuro durante 7 dias. Portanto, deverá purificar-se com essa água lustral no 3º dia e no 7º.
então será considerado novamente puro. Contudo, se não se purificar no terceiro e no sétimo dia, não estará livre da impureza que adquiriu. Então o sacerdote que conhecia a lei, viu uma pessoa morta, semi-morta, eu vou tocar nesse camarada, aí vou ter que fazer todo um ritual, deixa ele lá para os abutres. Okay? Segundo, o sacerdote acreditava que deveria ajudar somente o próximo, no caso o outro judeu. Sim ou não? Primeiro, vou ajudar o morto? Não, vou ter que me purificar. E outra, não é meu próximo. Quem que é esse camarada aí? Ele está totalmente, quase que despido, semi-morto? Se ele identificasse as roupas de um sacerdote, de um levita, etc., aí talvez ajudaria. Ele ia tocar no morto, depois ia ter que se purificar todo, mas ajudaria. Mas para que ele ia correr esse risco? Não era próximo dele. Ele estava lá morto. E assim mesmo o levita chegando perto daquele lugar e vendo, passou também de largo. Ou seja, passou de largo, passou também distraído, não se atentou. Estava descendo também. Ou seja, servidor do templo. O levita é um servidor do templo, ajudante do sacerdote. O levita devia subir ou descer? Subir. E aí o Martin Luther King, ele fala assim, está aqui, um pouco antes, 3 de abril de 1968, um dia antes de ser assassinado, ele estava estudando essa parábola. Ele fala assim, a primeira pergunta que o levita se faz foi, se eu parar para ajudar esse homem, o que me acontecerá? É exatamente aquilo que a gente estava falando. Se eu parar para ajudar esse camarada, eu vou ter que fazer todo um processo de purificação. Então ele estava mais preocupado com ele do que aquele que estava caído, certo? Jesus simboliza tanto como o sacerdote, tanto como o levita, as pessoas em destaque na sociedade, as quais, movidas pela indiferença social, pensam apenas em si mesmo e descem pelos caminhos do egoísmo materialista. Ok? Doutora Lília aqui falando. Uma dúvida. Quem poderia ser o homem despido? Podia ser um fariseu? Podia ser um levita? Podia ser o Luciano? Sim? O Nakano? O Wilson? Era o Wilson. Pode ser qualquer um de nós, certo? Pode ser qualquer um. Quem poderia ser o homem despido? Né? Ou seja, esse camarada aqui, ele estava colhendo. O que estava despido estava colhendo. Sim ou não? Mas esses dois aqui, eles estavam plantando. E no futuro iriam colher. Olha onde o doutor da lei foi se meter. Foi testar Jesus, Jesus devolveu a pergunta. Olha onde ele foi se meter. Ou seja, quem planta coisas erradas vai ter que acabar colhendo. Mas o samaritano que ia a seu caminho, o samaritano estava descendo ou estava subindo? Ele ia a seu caminho, ou seja, ele estava a trabalho. Chegou perto dele quando viu, se moveu de compaixão. Outras traduções, o samaritano que viajava. Então, mas olha como Jesus é inteligente. Algumas traduções, o samaritano que viajava, o samaritano que ia a seu caminho, não descia, ele não subia. O samaritano que viajava, ou seja, ele estava a trabalho. E ele sentiu compaixão, ele sentiu empatia. Poxa, esse camarada está sendo morto, ele precisa de uma nova oportunidade. Então veja a coragem de Jesus nesta época, porque os samaritanos não gostavam dos judeus, né? Os judeus tinham aquelas intrigas com os samaritanos. É a mesma coisa que nós estamos no campo da Argentina e dizendo para os argentinos todos, Pelé é melhor que Maradona. Sim ou não? Então tem que ter muita coragem, né? Os caras invadem o campo aí,
pega. Então, olha a coragem de Jesus para contar essa história, dizendo: ó, o sacerdote não ajudou, o levita não ajudou, passou um samaritano que viajava e esse sim ajudou. Jesus realmente era corajoso. O samaritano não estava descendo de Jerusalém a Jericó, ele simplesmente viajava. Tudo isso é muito simbólico, diz o doutor Ali, pois mostra que o samaritano estava em outro nível de consciência, mais elevado, diferentemente do homem caído, do sacerdote e do levita que estavam descendo. Os três estavam descendo. Um tinha sido roubado, os outros estavam distraídos, passaram de largo, não quiseram saber de nada. Chegou perto dele e quando se viu, moveu de compaixão, de empatia, né? Ó, no dicionário, compaixão é dó, é pena, é comiseração, mas no sentido psicológico é o seguinte: ó, quando cultivamos a compaixão, vemos o outro como alguém. Tem um a mais. Vemos o outro como alguém que é digno de amor, capaz de descer e de evoluir. A compaixão gera solidariedade e por isso o samaritano, percebendo o homem sendo morto, ajuda-o a reviver. Não foi só dó, comiseração, foi: eu vou dar mais uma oportunidade para esse camarada que está caído. E chegando-se, atou as feridas, dançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou uma estalagem e cuidou dele. Então, azeite e vinho. Porque o azeite é um analgésico, e o vinho é um antisséptico, no sentido material. Mas no sentido espiritual, olha o que o Caio Bachuto diz: o azeite é o símbolo da fé, o combustível que deve arder nessa lâmpada que dá claridade para a vida. Então, o azeite, analgésico, naturalmente, o vinho, antisséptico, mas aqui é o símbolo da fé. E o vinho é o suco da vida, diz o Caio Bachuto aqui, Parábolas e Ensinos de Jesus. E a outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro. Ele disse: tem cuidado dele, e quantos gastarem demais, eu te satisfarei quando voltar. Ou seja, desprendimento, né? Ajudando. Os 2 denários, diz aqui o Caio Bachuto, dados ao hospedeiro para tratar do doente, são a caridade e a sabedoria. O mais que o enfermeiro gastar resume-se na abnegação, nas vigílias, na paciência, na dedicação, cujos feitos serão todos recompensados. E aí a Joana fala assim: essa hospedaria pode ser considerada psicologicamente como um símbolo feminino, a ânima, o amor da mãe, que alberga no seio o filho cansado e necessitado de proteção, recolocando no ventre e sustentando. Ali, ante a exigência do hospedeiro, a representação inevitável do ânimos. O estrangeiro remunera convenientemente. O ânima e o ânimos são definições da psicologia analítica do Carl Gustav Jung. Não vamos entrar em detalhe porque nem é o nosso interesse, mas é um ponto de vista interessante, é legal, porque a hospedaria, o amor de mãe, e o hospedeiro, o amor de pai, é Jesus utilizando esses símbolos, né? E aí Jesus termina assim, ó: qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondendo logo o outro: aquele que usou de tal misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai e faça tu mesmo. Perceberam o detalhe do negócio aqui? O detalhe deste parágrafo? Jesus perguntou: qual destes se comportou melhor? Qual destes que parece que foi o próximo? Porque ele queria saber: quem é meu próximo? E aí o doutor da lei falou: foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano? Ele deveria falar: foi o samaritano, mas o orgulho dele
não fez com que ele pronunciasse, foi o samaritano. Então foi aquele que usou de tal misericórdia. E aí Jesus falou, então vai e faz o mesmo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, esse camarada aqui, acho que depois que ele ouviu essa instrução de Jesus, ele nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. A pergunta de Jesus é da perspectiva de quem está caído, né? Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? A pergunta de Jesus é aquele que está caído. Qual desses três? Qual desses três? Poderia ser, ou seja, qualquer um de nós. Eu garanto para vocês que se nós sairmos aqui hoje do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo Carvalho Monteiro e formos roubados por ladrões, despidos e lançados na rua seminus, semimortos, eu garanto para vocês que nós não vamos perguntar se alguém nos ajudar, aquele que nos ajudar, se ele era negro, se ele era branco, se ele era japonês, se ele era americano, se ele era baiano, se ele era paulista, se ele era torcedor do Corinthians, do Palmeiras ou se era argentino. Nós não vamos perguntar, nós vamos agradecer. Deveríamos agradecer, pelo menos. O próximo não é uma coisa que você é uma coisa que a gente se torna. Certo? Neste livro, Luz da Caridade, a Joana de Ângeles fala o seguinte: fazer o mesmo aquilo que o samaritano discriminado e detestado fez em relação ao seu próximo, que era o judeu, seu perseguidor, é a mais vigorosa lição do pensamento cristão primitivo, que se entregava ao amor especialmente direcionado àqueles que malsinavam e impiedosamente fustigavam com o ódio inclemente os seguidores de Jesus. Aqui tem um detalhe, né? Nós falamos aqui que o caído pode ser qualquer um, pode mesmo ser qualquer um, não é? Pode ser um judeu, um samaritano, um Luciano, um Wilson, qualquer um. Aqui a Joana de Ângeles falou, olha, discriminado e detestado fez em relação ao seu próximo que era um judeu. Aqui ela escreveu, olha, é possível que fosse um judeu mesmo que estivesse lá. Mas eu acho que a visão que a gente precisa levar para casa é que esse caído pode ser qualquer um de nós. Finalmente, a parábola do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus. O viajante ferido é a humanidade saqueada de seus bens espirituais, de sua liberdade pelos poderosos do mundo. O samaritano que se aproximou às tuas feridas, deitando nelas azeite e vinho, é Jesus Cristo. O Emmanuel diz o seguinte: Jesus transmitiu-nos a parábola ensinando-nos o exercício da caridade real, mas até agora, transcorridos quase 2 milênios, aplicando via de regra as pessoas que não comungam com a nossa vida particular. Quase sempre, todavia, temos os caídos no reduto doméstico. Então, ou seja, ajudarmos ao próximo na rua, podemos, mas nós precisamos ter atenção com as pessoas que estão dentro da nossa casa, da nossa residência. Pessoas muitas vezes são filhos, são parentes, que se envolvem com coisas erradas, que a gente precisa dar uma atenção, um carinho, não é? Então ele fala aqui, na vida íntima, compreendendo e auxiliando os vizinhos, os companheiros, os parentes, os amigos, sem nada exigir e perguntar. Ou seja, não é só aquele que está na rua, mas também, né? Quantos estão passando por obsessão, por tristeza, provações, etc. Quais são os novos samaritanos? Lembra que o Allan Kardec falou que os samaritanos eram os protestantes da época? Sim ou não? E hoje nós somos o quê? Nós somos muitas vezes odiados pelos nossos irmãos cristãos. Os espíritas, não é? Tem o demônio, são coisas do demônio, são endemoniados, etc. E aqui o Eurípides Barçanufo, nesse livro, fala, olha, há oportunidade para os espíritas serem os novos samaritanos, ajudando, né, as pessoas que passam por problemas
dos mais resumidos possível, né? O moço que ostenta a saúde a brincar-lhe no corpo, e a reflexão a empurrar-lhe a alma para os anos do vício, a dama elegante e bela que traz o coração repleto de engano sobre o colo estrelado de joias, o ébrio de olhar sem brilho nos lábios, enfim, várias oportunidades que a vida nos oferece para que a gente possa ajudar. E ele conclui: construindo bem sem alarde no sublime anonimato do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos em plena vida de hoje. Concluindo nosso estudo, no centro espírita, como devemos trabalhar o entendimento da parábola do bom samaritano? Não só ajuda material. Quais são as feridas daqueles que buscam o centro espírita? Culpa, remorso. Então não adianta a gente ajudar. Às vezes a pessoa está necessitada do pão, do alimento, a gente vai ajudar. Mas a gente não pode o quê? Tornar a pessoa dependente. A gente precisa ensinar o camarada a andar com as próprias pernas, não torná-los dependentes. Então, o Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, que é o SAIPS, é o seguinte: o que é ser um bom samaritano? É uma pessoa que se auto-ilumina, trabalha pelo desenvolvimento da própria autoestima e o auto-amor, auxiliar os outros a resgatar esses sentimentos, ajudá-los, mas não torná-los dependentes, certo? E aí o Allan Kardec, neste capítulo, ele diz: Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça, etc. E porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, é a caridade que realmente vai nos ajudar. Por isso não é importante alguém apenas confessar-se crente em Jesus ou não, mas imitar em razão do que é Espírito. Então não é, eu creio em Jesus. Crer em Jesus é importante, mas é preciso que ajudar, colocar a mão na massa. Não é? Muito bem. Dúvidas? Concordam ou sem corda? Entenderam um pouco melhor a parábola? Compreenderam? Então, toda vez que nós vemos corruptos, corruptores, ladrões, pessoas que estão se desvinculando, né, do que deveriam fazer, a coisa correta, estão descendo de Jerusalém para Jericó. E estão sendo envolvidas por maus espíritos. Vão cair nas mãos dos ladrões. Vão perceber que muitas vezes estão nesse caminho, ainda nessa vida, ou do outro lado. Quando perceberem do outro lado, vão desencarnar e vão solicitar um caminho novo para resgatar aquilo que fizeram de errado. Então, é uma lei de ação e de reação. Nós estudamos aí um pouco, né, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o livro Coragem, Espírito da Verdade, Jesus, o Evangelho, a luz da psicologia profunda, parábolas em estilo de Jesus, algumas orientações do próprio Dutra. Né? Temos este canal Espiritismo hoje e amanhã, vou colocar esta parábola lá, digo esta gravação, quem quiser assinar. Pessoal, está entendido então a mensagem? Então que Deus nos ajude, nos fortaleça, nos anime, para que possamos fazer da caridade uma meta da nossa vida. Ajudarmos as pessoas. E ajudarmos ao próximo, ajudarmos o próximo, primeiramente dentro do nosso lar. Voltarmos para a nossa casa, conversarmos com as pessoas do nosso lar, procurarmos perdoar, procurarmos amar, procurarmos nos entender. E aí sim, porque se nós não amamos, se nós não nos damos bem dentro da nossa própria casa, fora da casa é mais difícil. Então vamos começar esse exercício dentro do nosso próprio lar para ir para fora de casa. Certo ou não?
Então eu agradeço a Jesus, aos bons amigos espirituais, por mais esta oportunidade, que Deus nos fortaleça, nos anime, para que definitivamente a gente possa ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Quem sabe conseguimos aqui um trabalho voluntário para aquele que não tem um trabalho voluntário, ou no CCBPE, ou alguma outra instituição, porque afinal de contas nós não estamos aqui a passeio, estamos aqui para nos desenvolvermos intelectualmente, para nos desenvolvermos moralmente, e cada dia perdido é um dia perdido, cada hora perdida é uma hora que não volta mais. Então que as horas vazias possamos deixar de lado, as horas vazias, e que possamos utilizar as horas ao nosso favor e ao favor de tantas pessoas que necessitam, a favor dos espíritos guias que estão dispostos a nos ajudar, porque eles vêm nos ajudar não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que nós nos propomos a fazer. Jesus não espera a perfeição de ninguém. Jesus espera, ou que seja, um trabalhador de boa vontade. Jesus espera pessoas de bom ânimo, pessoas de boa vontade, para que Ele possa contar com essas pessoas de boa vontade e enviar os bons amigos espirituais para nos ajudar e colaborar conosco. Ok? Então que Deus nos ajude, nos proteja, agradecendo mais esta oportunidade de estarmos reunidos, que esta parábola do bom samaritano possa ficar gravada nos nossos espíritos, ficar gravada na nossa mente, para que possamos fazer da caridade para com o nosso próximo a meta da nossa vida, para que possamos ter empatia e reconhecer muitas vezes as pessoas que estão caídas. Reconhecemos muitas vezes, Senhor Jesus, que nós estivemos caídos por muito tempo e os bons amigos espirituais, os encarnados, vieram nos ajudar, vieram nos dar o seu apoio, vieram nos dar o seu carinho, a sua proteção. E que possamos nós também fazer como o bom samaritano fez, ajudar na medida das nossas possibilidades. Ampara, Senhor Jesus, esta instituição, seus trabalhadores, seus colaboradores. Ampara, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos que hoje estão caídos, que estão descendo, que estão se afastando do caminho do bem, do caminho do amor, do caminho da fraternidade. Que eles possam meditar, que eles possam usar o seu livre-arbítrio corretamente, que possam usar o seu livre-arbítrio em benefício próprio e das outras pessoas. Ampare, Senhor Jesus, os nossos lares, aqueles que estão nos nossos lares não puderam estar